Olá, meus amados, mais uma vez, Richelle, aqui do canal Sem Fermento, a paz de Arruxo a todos. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de falar algumas coisas a respeito do que aconteceu comigo enquanto eu vivia no mundo segundo a mentalidade dos cristãos. Eu fui criado pelos meus avós, pela minha avó. Meu pai e minha mãe tinham se separado e minha mãe conheceu um outro homem e esse homem não nos aceitava. Meu pai ele trabalhava com obra e nesse período ele estava numa obra em Nova Iguaçu, longe de Bom Sucesso. Ele dormia lá e ficava eu, meu irmão e minha irmã. Eu com 10 anos, minha irmã com 9 e o meu irmão com 6. E na ausência do meu pai, nós ficávamos na rua até determinadas horas, 10, 11 da noite. E minha avó, se comovendo com essa realidade, ela nos acolheu, mesmo contra a vontade do nosso tio, que se não fosse por ele também não teríamos tido a oportunidade de hoje estarmos aqui. Não somente eu, mas meu irmão. A minha irmã hoje já nos deixou, não se encontra mais nesse plano, mas partiu. E nós crescemos ali aos cuidados da minha avó. E a maior parte do tempo nós estávamos na rua. Tínhamos os nossos amigos, porém, a maioria dos aniversários que eles comemoravam, eu e meus irmãos não éramos convidados, mas até então a gente não se ligava para isso, não ligava para isso porque éramos crianças. E aí crescemos como amigo, adquiri o hábito de fumar, e aí juntamente comigo, meu irmão veio também e outros, não comigo, eu aprendi com outros e meu irmão também. E ali a gente compartilhava do nosso vício. E eu posso dizer para vocês, a maior parte das coisas que eu aprendi foi por influência de pessoas externas. Talvez você ache que eu seja bruto com você, mas na verdade foi o que eu recebi da vida que eu vivi. Eu não tenho o intuito de lhe ofender, às vezes as minhas palavras podem até ser ásperas para você, mas não é com essa intenção de ofender, de afrontar. E nem estou aqui para dar testemunho do que eu vivi. Mas é só para que as pessoas possam entender que eu falo daquilo que eu recebi. Se você teve uma boa criação, não estou dizendo que a minha foi ruim. Sou muito grato pelo que minha avó fez, pelo que meu tio fez, mesmo ele tendo sido contra, mas ele fez. Reconheço pelo que minha irmã hoje tem feito. E então, assim, éramos amigos, brincávamos, brigávamos e no dia seguinte estava tudo muito bem. Num determinado momento, se mudou uma família da Bahia para o Rio de Janeiro e foi morar no bairro em que nós morávamos, Bom Sucesso, bem próximo da nossa casa, no caso. Então, essa família veio com 3 filhos. E ali as pessoas, assim, com receio de se aproximar, querendo se aproximar, mas com receio. Eu me aproximei, eles também eram de cor, eles eram escurinhos, assim como eu. Me aproximei deles e me apresentei e criamos um vínculo de amizade. Aqueles meus amigos que tiveram receio de se aproximar, vieram se aproximando aos poucos. Eu nessa época trabalhava numa jatearia de areia já era adulto. Trabalhava numa jatearia de areia, de vidro, né, jateados. E de vez em quando eu trazia algumas lembranças para eles, pegava espelho que sobrava e escrevia ali o nome deles, trazia, sem esperar nada em troca.
só pelo simples fato de ver alguém feliz. Esse era eu e assim continuo sendo até o dia de hoje e espero que Yahweh me mantenha assim até o dia em que eu me encontrar com ele. Então, essa família que chegou ali recentemente, se eu não me engano, 1 ano e meio, no máximo 2 anos, o pai dessa família que havia se mudado para lá, morreu. E um pouquinho mais para frente, em seguida, a mãe. E eles ficaram órfãos, ainda eram de menor. Já chegando já à idade maior, mas ainda eram de menor. E ali, né, continuei mantendo contato com eles, me coloquei à disposição para o que precisassem. E num determinado dia eu não pude ajudar, porque eu havia chegado do trabalho realmente muito cansado. E falei para eles, olha, eu não vou poder ajudar, que realmente hoje chegou muitas coisas lá, muitos materiais, além de ajudar a descarregar, ainda tive que fazer isso e aquilo e tá, muita coisa. E aí falei, para não atrapalhar também, vou para casa, que aí eu aproveito e descanso. Fui para casa. No dia seguinte eu fiquei sabendo, e no dia seguinte eu estava trazendo um espelho com o nome dessa menina, escrito, jateado lá e com uma florzinha fazendo a moldura do espelho. Era um espelho para pôr no banheiro. Aí em volta, no contorno do espelho, tinha como se fosse uma moldura com uma flor em cima e vinha descendo assim e voltava ao encontro. E com o nome dela. Eu estava fazendo isso para agradar. Beleza. Sem receber nada em troca. Entreguei, fui para casa. Sem que ela abrisse, mesmo que se ela tivesse abrido, eu acho que não interferiria. Aí no dia seguinte eu fiquei sabendo por uma outra amiga que era de infância a respeito do que tinha acontecido ali. E aí fizeram a minha caveira. Não vou negar, eu me entristeci, me decepcionei. E o que eu mais queria era encontrar alguém diferente daquele meio do qual eu já vivia e já estava acostumado a, de vez em quando, ouvir comentários por boca de um e de outro. Mas nunca me disseram isso na minha cara. Mas tudo bem, eu não tirei satisfação. Fui me distanciando aos poucos. E pensei comigo mesmo. Eu preciso encontrar alguém que de fato corresponda à entrega. Eu me entrego, eu preciso encontrar alguém que corresponda a isso. Até nas amizades. Não era na questão sentimental de amor, não. Não era na questão relacional, de cônjuges, não, de namoro. Mas era na questão de, da mesma forma que eu me entregava em termos de amizade, eu esperava que eu recebesse isso em troca e eu não estava tendo esse retorno. Mas aí eu pensei comigo, vou me distanciar e vou procurar outras pessoas. Eu tinha uma outra menina que não era conhecida de infância, porém, nós fomos apresentados e nos tornamos amigos. E tínhamos o hábito de ver filme, ela gostava muito de ver filme, assim como eu, até os dias de hoje. E víamos filmes sozinhos, porém nunca aconteceu nada entre nós. Respeito de ambos os lados, quer você acreditar ou não. Ficávamos sozinhos e não existia essa intenção. E aí eu procurei por ela, comecei a me distanciar daqueles que conviveram comigo desde pequeno e comecei a me envolver com aquela que eu não conhecia de pequeno, com amizades novas. Tudo que é novo é bom, né, irmãos? E comecei a me envolver com ela. Não que tenha sido ruim e ainda somos amigos até o dia de hoje. E isso tem 24 anos. Na verdade, 21 anos. E conversando com ela, expressei o desejo de procurar uma igreja para conhecer pessoas novas. Agora eu querer conhecer pessoas que correspondessem às minhas expectativas, tanto amizade e
vice-versa. Falei para ela, vamos procurar uma igreja comigo? Ela, bora, mas ela só queria ir para me acompanhar, para me dar um apoio para ir. E fomos. A igreja católica. Chegando lá, o padre pegou aquele folhetim e num determinado período da missa, alguns períodos, né? As pessoas ali em uma só voz disseram lá uma palavra que eu nem sei, eu acho que é não sei o que, credo, Deus Pai, não sei o que. Não lembro o que falaram e nada entendi e estou sem entender até o dia de hoje. E eu ali angustiado, procurando me relacionar com pessoas que fossem iguais a mim, que tivessem interesse pelo próximo e que não estivesse ali para desmerecer ninguém, mas que se doasse para as pessoas. Porque assim eu era e continuo sendo até o dia de hoje. Então, talvez isso seja porque meu pai e minha mãe se separaram e nós fomos desamparados. E minha avó, ela se apiedou e nos acolheu. E nós aprendemos por meio desse gesto a ser assim. E nunca colocar ninguém para fora da nossa vida. Eu e meus irmãos. Então ela foi comigo a essa missa. Saímos de lá, combinei com ela, vamos no Burgão fazer um lanche, vamos. Chegando na Avenida Guilherme Maxwell, em Bom Sucesso, era a igreja da qual eu queria ir, mas ela não aceitou ir, a não ser que fosse na igreja católica. Eu fui com ela na igreja católica, porque eu achei que não tinha diferença. Mas quando eu cheguei em frente à igreja batista, eu senti um desejo muito forte de entrar. E comuniquei com ela, vamos entrar, ela, não. Ela, se tu quiser entrar, você entra. Falei, não, vamos pro Burgão, outro dia eu venho. Aí ela falou assim, não, entra, eu vou para casa. Pode deixar, eu vou para casa. Eu falei, não, eu te levo então. Já que você não quer ir no Burgão, então eu te levo em casa e depois vejo o que vai ser. Aí levando em casa, eu falei, já que eu tô aqui, não vou mais não. Ela, não, vai porque eu senti que você estava precisando entrar lá, então Deus está te chamando. Ela até usou essa palavra. Deixei ela em casa e voltei. Foi coisa de 20 minutos, indo e voltando, até a casa dela e voltando à igreja batista. Entrei ali, estava com uma camisa de manga curta, porém com bolso, camisa de botão, mas com bolso, e meu cigarro Califórnia estava aqui no bolso, e à vista de todos. Até porque para mim eu não entendia nada de igreja. Entrei ali, com aquele cigarro, ninguém falou nada, assisti o culto, fui embora, me senti bem, entendi o que foi falado. Voltei no domingo seguinte, fiz o convite, ela, não, em 1 ano depois eu estava me batizando. Aí eu a convidei, ela foi no meu batismo. Ela ficou feliz por mim, porque ela viu que eu estava, de fato, feliz. Mas até então, o que me trouxe essa felicidade? Porque o homem que pregava ali na frente, que é denominado de pastor, ele de fato, ele pregava exatamente o que diz as Escrituras. Hoje, se fosse nos dias de hoje, as pessoas iam falar que ele não sabe fazer sermão. Porque, querendo ou não, Yahushua usou ele ali para trazer a verdade. Ele simplesmente pregava a palavra, ele não colocava acréscimo. E aquilo me fez que eu me sentisse bem. E eu fiquei. E depois eu passei por outras denominações do qual as palavras eram diferentes. Era um texto, e a palavra desse que se intitula pastor era sempre naquela do filho pródigo, sempre naquelas passagens ali. Então ele pegava aquilo ali e não fazia um sermão, mas ele discorria ali a leitura e a metade da igreja sempre chorava. E isso me fez voltar ali, me manteve ali. E fiquei lá por 10 anos. Depois saí, conheci um outro ministério,
e fiquei lá por 2 anos. Porém, tudo era muito diferente, porque esse pastor agora sabia pregar. Pregava de uma forma muito inteligente, mostrando a sabedoria do homem. E eu me deixei influenciar por essa palavra e me mantive ali por 2 anos. Depois o tempo passou, eu voltei para essa igreja batista da qual eu havia entrado pela primeira vez e fiquei ali mais 1 ano. Quer dizer, eu casei nessa igreja da qual eu fiquei 2 anos, depois voltei para essa casado. E havia feito convite a esse pastor e ele não foi no meu casamento, apesar de ter sido o pastor que eu considerei muito e que eu havia considerado como meu pastor durante 10 anos. Ele se rejeitou aí no meu casamento, só porque não foi ele que realizaria a cerimônia e porque não foi na igreja da qual ele era diretor. Mas tudo bem. Então, meus amados, a maior parte da minha educação eu aprendi na rua. Só para vocês terem ideia, eu era muito brigão. E sempre as pessoas queriam me bater porque eu não tinha meu pai e minha mãe em minha defesa. Então eu tive que adquirir um instinto de defesa. Talvez por isso hoje você acha que eu sou ofensivo, mas não é, meu amado. Foi aquilo que eu recebi. A vida me deu isso. Espero que você não me interprete mal, mas eu cheguei em um momento em que eu precisava muito. Eu vou dizer, nas palavras que você conhece, eu precisava muito de Jesus, desesperadamente, porque só Ele podia dar um rumo diferente para a minha vida. E aí eu me deparo hoje com a palavra dele em Lucas. Antes eu já havia lido isso tantas vezes, mas eu ainda não havia compreendido, mas ele veio com um compromisso, com um propósito e uma missão. Ele tinha um compromisso de vir para isso, com essa missão. E naquele momento de angústia, eu cheguei a ter uma arma enfiada dentro da minha boca. Porque eu tinha sido confundido com uma outra pessoa e de repente nem era isso. Mas foi porque eu e meu irmão estávamos na casa de uma amiga em Olaria. E aí a hora se avançando e quando olhamos para o relógio já da meia-noite. E meia-noite passava o último ônibus de Olaria. No caso ele vinha de outro lugar, mas era o último ônibus ali. E nós estávamos mais ou menos uns 4 a 5 quilômetros de casa. Ou uns 6 a 7 quilômetros, aliás. E aí, no intuito de pegar um ônibus, nós corremos. E aquele bairro ali de Olaria, mais próximo, mais especificamente no Shopping de Olaria, onde tem um quartel militar da Polícia Militar, nós corremos e ali é a área de policiais, né? Muitos moradores ali são policiais. E corremos e de repente nós fomos cercados por 2 carros. E aí explicaram para a gente, perguntaram por que a gente estávamos correndo e eu respondi por conta do horário e que nós morávamos em Bom Sucesso e queríamos pegar o ônibus, mas quando nós estávamos próximo ao ponto, o ônibus tinha acabado de passar. E não tinha mais ninguém, então nós continuamos andando. E de repente 2 carros nos fecham. E aí eles fizeram isso, eu mostrei, eu trabalhava com meu padrasto, esse que minha mãe havia se casado, se juntado com ele e ele não nos aceitava enquanto éramos menor, mas depois que nós crescemos, nós viemos a trabalhar com ele. Nós nunca tivemos mágoa de ninguém, isso é uma coisa que eu e meus irmãos temos. Então, mostrando a mão mecânico, cheio de calo por conta da força que exercia contra a ferramenta e as unhas ainda com os cantos escurecidos por graxa. E aí eles viram que nós éramos trabalhadores, mas eles nos deram um aviso, nós vamos dar uma volta nesse quarteirão. E nós conhecíamos bem o quarteirão. Era o quarteirão que hoje tem ali o Continental. Não sei se ainda existe esse Continental ali na Rouranos.
ele ia dar a volta nesse quarteirão e ia pegar Delfim Carlos. E aí, quando ele voltasse, se ele nos encontrasse, ele falou que nos passaria o roubo. Nessas palavras. Então, eu e meu irmão corremos mais. Aí chegamos no túnel de Ramos e aí achamos que tinha passado tudo. De repente, mais 2 policiais, agora fardados, nos pararam e perguntou porque nós estávamos na rua aquela hora e nós explicamos que o ônibus tinha passado e a gente tinha que chegar em casa. Aí perguntaram, e na época eu não tinha identidade, andava com a carteira de trabalho. E aí ele viu nossa mão e liberou. E depois, mais pra frente, a mesma coisa. Por uma noite, 3 sustos. Mas aí eu precisava muito de arrucho. E com qual propósito ele veio? Exatamente para trazer alívio sobre esses que estão cansados, sobre esses que estão carregados. E nós vamos nos deparar com essa realidade aqui em Lucas 4, versículo 18. Chega de conversa, vamos falar a respeito do que a palavra diz. Lucas 4, 18, meus amados. Lucas 4, 18. Deixa eu ler na Bíblia do Almeida. Que é o que as pessoas já estão mais acostumadas. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, pôr em liberdade os cativos, evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Agora deixa eu ler nessa Bíblia aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, uma vez que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Então ele veio com esse propósito. Só que eu não o conhecia. Eu não tinha conhecimento dessa palavra. Eu não sabia que era com esse propósito que ele tinha vindo. Aí eu abro aqui em Mateus 11, 28, aquele verso muito conhecido. Mateus 11, 28. Venham até mim, todos que estão cansados, fadigados e com carga muito pesada, e eu darei descanso. Apoderou-se do meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Essa Bíblia ela tem uma leitura diferente. Agora deixa eu pegar essa, a do Almeida, que por sinal abriu em cima. Aleluia. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas. Então eu precisava descansar da realidade que eu vivia. Eu precisava descansar. E eu encontraria esse descanso se eu fosse até ele. Só que aí eu fui procurá-lo dentro da religião. E as palavras que lá ouvi, de fato, me levaram a uma compreensão e trouxeram de imediato o alívio. Mas depois, com o tempo passando, a gente vai vendo que as coisas eram só por conta da novidade. Mas tudo bem. E lá me mantive. E muitas das vezes lia as escrituras e às vezes até compreendia.
mas a compreensão excedia aquilo que era ensinado lá dentro. E então, para que isso não viesse a exceder aquilo que me era ensinado lá dentro, eu mantinha aquilo abaixo do peso da palavra do pastor, para não pensar diferente. E isso durou 21 anos. Isso durou 21 anos. E aí, hoje eu quero falar com vocês a respeito da salvação e da eternidade, que são coisas diferentes. A salvação Yahushua conquistou para mim e para você, através da sua morte no madeiro, gratuitamente, sem que nós merecêssemos. Ele estendeu a salvação sobre todos que o aceitarem. Mas a eternidade agora não depende dele. A salvação ele nos deu, mas para estarmos na eternidade agora depende de mim e depende de você. E o que eu e você precisamos fazer para herdarmos a vida eterna? Você acha que é difícil? Enquanto eu estive lá dentro do templo religioso, eu não conseguia enxergar essa realidade. Eu não conseguia enxergar essa realidade que todo dia era exposta diante de mim e diante de vocês que hoje ainda se encontram aí dentro, mas que vocês não conseguem ver porque a palavra ainda não lhes foi revelada. E isso eu posso dizer para você sem medo, porque para mim foi assim. Eu vou abrir aqui em Lucas 24, só para você ter uma compreensão. Lucas 24, 44 e 45, se eu não me engano. Lucas 24, 44 e 45. Hoje essa palavra ela se tornou uma palavra viva verdadeiramente na minha vida. 24, 44 e 45, vamos ver. A seguir, eu vou ler como está escrito. Vou ler como Yahushua. A seguir, Yahushua lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumpra tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Aí agora vem a revelação, né? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então lhes abriram o entendimento para entenderem as Escrituras. E Yahushua já estava ressuscitado. E enquanto ele não tivesse, e os discípulos ainda não sabiam, não entendiam, mas só vieram entender após a ressurreição dele. Naquele momento ali foi aberto o entendimento. Chegou um momento em que meu entendimento abriu e hoje eu posso compreender as Escrituras. Para você, o que consiste? Em que consiste a vida eterna? É no fazer algo para Deus, como os cristãos? Quando eu era do sistema religioso, meus amados, eu não conseguia enxergar essa verdade. A salvação é um mérito do qual nos foi dada gratuitamente. Abraão não tinha nenhuma obra, mas a justiça do Criador lhe foi imputada a ele por meio somente da fé, da emuná. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, se nós abrirmos agora em João 3:16, nos depararemos com aquele verso universal. É o centro de toda a Escritura. Nisso resume toda a Escritura. Vamos dar uma olhadinha? João 3.
Eu vou ler do 14 até o 20. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Deixa eu ler nessa aqui. Parece bobeira, mas não é não. Tem muita gente que vai desconhecer por meio do que está escrito aqui e vai achar que é porque a Bíblia foi mexida. Foi mexida sim, mas é que ali a linguagem é diferente. João 3:16. Então deixa eu ler onde as pessoas estão mais familiarizadas. Vou até afastar ela para cá. Eu vou pegar aqui, ó, essa do Almeida. João 3, do 14 ao 20. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho, porquanto Yahweh enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Yahweh. Foi até o 18, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Então, no que consiste a vida eterna? No que consiste a vida eterna? Consiste em crer naquele que enviou o seu Filho e também consiste em crer no nome de seu Filho, que se ofereceu em sacrifício por mim e por você. Então, se isso for falado dentro do sistema religioso, as pessoas vão ganhar asa. Só que eu digo para você, não é para você sair da sua denominação e viver conforme uma pessoa que não teme a Deus, que não teme a Yahweh, que não tem compromisso com a sua palavra, que não tem compromisso com a verdade. Eu sei que para você aí dentro é ruim, mas para você vir aqui para fora para se tornar uma pessoa ruim e estragar mais ainda a sua vida, como eu disse no vídeo anterior, tem muitas pessoas de Deus no mundo, que é o lugar certo, é no meio de lobos que nós fomos enviados. E tem muitas pessoas do mundo dentro da religião, e tem muitas pessoas de Deus dentro da religião. Estou dizendo na palavra que você entende. Mas quando eu falo Deus, eu estou me referindo a Yahweh. Tem muita gente de Yahweh preso na igreja da religião. E no momento certo, essas pessoas, essas igrejas de Yahweh que se encontram presas na igreja da religião, que é as igrejas de pedra, quando elas ouvirem a voz desse seu único pastor, elas atenderão a sua voz, elas reconhecerão a sua voz e elas virão ao seu encontro. Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. As ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem. E elas vêm após mim. Então, se isso aqui não está claro para você, então vamos dar uma olhadinha aqui no João mesmo, 5. Eu vou falar dos dois João. Esse, na verdade, desse João aqui, e depois lá do João lá da frente. Sei que são os mesmos, mas eu vou falar do João lá pertinho do Apocalipse, 3º João.
o 20 é o 5:24. O 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso são palavras do meu Salvador, garantindo assim a minha passagem para a eternidade, livrando-me da morte eterna. Se isso for comentado dentro do sistema religioso, as pessoas se libertam. As pessoas se libertam. Mas Yahushua tem algumas coisas que ele disse aos religiosos. E nós vamos ver um pouco mais para frente. Agora, gostaria que vocês abrissem lá em 1 João. 1 João. João de novo, irmãos. Tem outros textos? Tem, mas vou ficar aqui com Joãos. Com João. Primeira João 3:14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, nós passamos da morte para a vida quando nós amamos os irmãos, não quando nós fazemos acepção. E quando eu pertencia ao sistema religioso, eu presenciei isso todas as vezes em que lá eu me encontrava. Como se nós fôssemos os únicos e os melhores e os separados. Como se nós fôssemos os herdeiros da salvação e eles fossem os herdeiros da condenação eterna. Na verdade, a salvação nos foi dada a todos. E isso não é mérito nosso, é mérito de Yahushua. Mas a vida eterna, se eu e você crermos dentro ou fora, nós a receberemos. Nós a receberemos, porque não consiste em fazer parte de, mas consiste em crer. E eu digo para você, esse vídeo ele está sendo feito aqui agora, e todas as palavras da qual eu estou trazendo, não foi porque eu estudei antes, mas eu lembrei de um texto, e um texto está puxando o outro. E Yahushua tem feito assim. E eu louvo o seu nome por ele me usar para canal, para alcançar a outras pessoas. Eu só digo uma coisa para você: faça o bem ao teu próximo, porque o teu Criador habita dentro dele. Se você souber que o teu Criador habita no teu próximo, você vai amar o seu próximo. Coisa que a tua religião não vai dizer para você. Ele até diz, mas quando você tem que abrir mão do seu dízimo em prol de ajudar alguém que de fato precisa, eles dizem que você está roubando a Deus. Então, como é que eu devo amar meu irmão? De palavras? De palavras? Vamos ver o que diz aqui? Nesse mesmo texto? Vamos ver. Vamos ver comigo? Olha o que diz esse texto aqui. Isso aqui é tremendo. Quando eu li isso aqui outro dia, que tem mais ou menos um mês que eu li isso aqui. E aí eu tinha recebido a visita de alguns irmãos da instituição da qual eu fiz parte nesses últimos dias.
nesses meus últimos dias de cristianismo, vieram aqui e quando eu lancei essa palavra, eles retorceram, rebolaram, saltaram e não aceitaram. Isso eu chamo de incredulidade, porque aceita ela em parte, não aceita em totalidade. Então aqui diz assim: nisto conhecemos o amor de Cristo. Vou botar de Yahushua. Conhecemos o amor de Yahushua. Deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-se-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor do Pai? Filhinho, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, certamente Yahu é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusa, temos confiança para com Yahu. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Yahushua e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos deu. Não é para amarmos de boca. Aí as pessoas dizem assim: eu estou contribuindo com meus dízimos para construir outras igrejas. Igreja somos eu e você. E para construir igreja não precisa de dinheiro, precisa somente de você se dispor e ir e instruir alguém a se tornar uma igreja. Todos nós somos uma igreja, mas muitas delas estão fechadas. E você precisa ir lá e abrir com o conhecimento, porque nós vamos ver Yahushua aqui em Lucas 52. Existem muitas igrejas fechadas. Nós vamos ver isso aqui agora. E nós temos a chave que podemos abrir. Vamos lá, Lucas 11:52. Isso aqui me veio agora, porque eu falei esse lance de igreja fechada. Mas vamos ver aqui Lucas 52. Lucas 11:52. Por que é importante ler a Bíblia? Para que nós tenhamos e possamos sustentar a nossa vida pautada na palavra de Yahu. E que possamos trazer luz ao entendimento de muitas pessoas. Lucas 11:52. Aqui ele está tratando, só que aqui ele trata para aqueles que querem hoje viver da religião, que querem viver segundo os preceitos da lei, rudimentos de homem. Então olha o que ele diz para aqueles que assim fazem. Ai de vós, intérprete da lei, porque tomaste a chave do conhecimento, contudo vós mesmo não entraste, e impede os que querem entrar. Então eles têm a chave do conhecimento. Hoje eu tenho a chave do conhecimento, mas essa chave eu dou a você para que você possa abrir e também fazer com que outros abram e que outros entrem. Abram para que outros entrem. Você tem a chave, assim como eu tenho a chave. Só que a vida eterna consiste em quê? Em crer no único e verdadeiro. Vamos dar uma olhadinha em mais um verso? João 17:3. João 17:3. O evangelho por si só, ele destrói toda a religião. Mas só que a religião, eles fizeram de tal maneira que as pessoas que entram lá sem entendimento se mantêm lá refém deles. E nós podemos ver isso aqui lá em Isaías. Eu vou abrir e depois eu vou pegar uma outra passagem mais recente,
mais recente, porque está em Mateus, e vai revogar, vai dar apoio ao que se diz em Isaías, só que no Novo Testamento. Então é João 17:3, para que tenhamos a plena certeza de que a vida eterna ela consiste nessas duas coisas só. É no Pai e no Filho, e em mais ninguém. Vamos ver? E aqui está escrito explicitamente, não precisa de intérprete. Não precisa de um intermediador entre ele e eu, e entre ele e você, para que você tenha entendimento disso aqui. Porque ele é muito claro no que diz. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Criador verdadeiro. Aqui está Deus. E Yahushua, a quem enviaste. Só neles dois, acabou. Quer vida eterna? Creia nisso. Quer vida eterna? Creia nisso. Mas não venha aqui para fora para se perder. Mas também não é necessário que você fique aí dentro. Porque aí dentro você está alimentando o lobo, disfarçado de cordeiro. A esses que vocês chamam de líder, de pastores, são lobos. Só querem aquilo que vocês têm. Não é diferente dos mercenários, que utilizam de força. Antes, quando eles não tinham esse entendimento, eles utilizaram de força. Os romanos, hoje eles estão disfarçados de católicos e cristãos. E de outros mais. Porque eles entraram em Jerusalém com o intuito de arrecadar para si. E qual religião que hoje não é igual? Só que eles hoje não utilizam mais a força. Usam a sua ignorância como usou a minha. Então, meus amados, vocês me perdoem, porque eu estou dizendo as palavras da maneira que eu aprendi. A vida foi grossa comigo, mas ela foi boa ao mesmo tempo. Então, eu lembrei de um verso aqui, que é Mateus. Deixa eu ver se é esse. Que Mateus, que vai corroborar lá com Isaías, que será que é o 21:38, que diz que esse povo me honra com lábio, os religiosos. Vamos ver aqui? Não, aqui é aqueles que, por exemplo, quando no Mateus 11 diz assim, eu vou ler aqui o Mateus 11 e depois eu lembro lá aquele texto. Mateus 11:12. Desde os dias de João, o reino dos céus é tomado por esforço e os que o tomam se apoderam dele com violência. Nesse período aqui, quem estava tomando o reino ali, os romanos, com violência, sem pudor. E aqui, nesse que eu falei, no 38, diz assim: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-los e apoderemo-nos da sua herança. O Salvador, quando veio nesse mundo, ele queria só pregar a promessa, queria só anunciar o ano aceitável de seu Pai, queria só entregar às pessoas a sua mensagem. Mas aí o mataram e apoderaram-se daquilo que era dele e tomaram para si como se fossem os verdadeiros herdeiros. Mas um dia eles irão prestar conta. Um dia eles irão prestar conta. Mas você que está em Yahushua e que crê no seu Pai, saiba que para você não há condenação.
Mesmo que você esteja no templo religioso, uma hora você vai ouvir a voz de Yahushua, através daqueles que têm anunciado, assim como eu, aqui no YouTube. Uma hora você vai ouvir a sua voz, e uma hora você vai entender e vai vir atrás dessa voz doce e suave, que tem bradado o seu nome, dia após dia. Você já não entende mais as coisas que você tem visto dentro do lugar onde você se encontra hoje. Então, meus amados, são muitas coisas que precisam ser revistas. E aí ele disse assim, curar enfermo, né? Curar enfermo, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expelir demônio, de graça recebesse, de graça dai. E aí você vê essas instituições religiosas, aí vem com aquela desculpa de que tem que pagar a luz, de que tem que pagar a água, de que tem que pagar o aluguel. Vai pra rua e anuncia a palavra como o Yahushua anunciou, sem cobrar um centavo de ninguém, porque Yahushua andou aqui. Ele é o meu e o seu exemplo, e nós não vimos ele pegar dinheiro de ninguém. Nem ele, nem os seus discípulos foram ensinados a isso. Pelo contrário, quando eles fizessem, era para eles fazer de graça e sem receber nada em troca. Meus amados, vamos acordar. A salvação, ele deu a todos. Mas a vida eterna depende de mim e de você, se você crê ou não. Se você crê, você tem a vida eterna. E se você não crê, você já está julgado. É simples assim. É simples assim. Essa é a vida eterna. Essa é a salvação. Não quer acreditar? Continue dentro. Perdendo aquilo que você conquista com muito suor. Dê seu carro, dê sua casa. Faça o que esses ladrões estão pedindo. E aí, quando Yahushua estava lá, o que as pessoas encontravam quando se deparava com ele? Será que era isso aqui? Vamos ver, será essa a realidade de Yahushua? Então, partindo ele, passou Yahushua dizendo ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de vestes finas? Ora, os que vestem essas vestes finas, eles estão no palácio. Quando as pessoas se deparavam com Yahushua, quando as pessoas se deparavam com seus discípulos, elas viam pessoas humildes e até comparado com aqueles que se vestiam bem, maltrapilhada, de maltrapilho. Andarilho no deserto, pés barrentos, aquela lamainha preta, imagina? Aquelas pessoas que andam o dia inteiro de chinela havaiana, com poeira, faz aquela lamazinha, aquele lodo no pé, de tanto caminhar. Yahushua era daquele jeito, e as pessoas quando chegavam lá se deparavam com uma realidade diferente. E hoje quando você vai ao templo religioso, o que você vê? Pessoas muito bem mais vestidas, pessoas com muito mais categorias do que Yahushua. Outro dia teve um conhecido aqui da igreja da Testemunho de Jeová, e aí eu fiz de propósito mesmo. Falei, irmão, ele queria me dar estudo. Eu falei, pode vir, é conhecimento, vou absorver, porque depois eu vou usar contra ele mesmo. Só que ele entendeu. E aí eu falei, irmão, da próxima vez que você vier, você pode vir de bermuda. Aí, não, irmão, que não sei o que. Eu falei, cara, Yahushua andava no deserto. Aí eu falei no termo Jesus. Falei, Jesus andava no deserto, pés empoeirentos, roupa suja. E você está aí de terno, querendo passar uma boa impressão. Outro dia, quando eu era do sistema, um dos pastores adventistas falou para mim que era para estar todo mundo alinhado no terno, porque isso impõe respeito. Para de doutrina de homem, isso é rudimento de homem, isso é tradição do homem. Então, tem mais um texto que eu quero ver aqui. É esse aqui. O que Yahushua disse para aqueles religiosos?
para os religiosos da época, que não é diferente dos religiosos de hoje. Este povo me honra com lábios. Vamos ver? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em verdade, em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homem. Agora vamos dar uma olhadinha lá no Isaías 29, que eu falei que Isaías 29, verso 13. Isaías 29, verso 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com o lábio me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem que maquinalmente aprendeste. Que maquinalmente aprendeu. Alguém aprendeu essa palavra com a intenção de tirar proveito dela. Mas aí, no que consiste a salvação? Conhecer a Ele como o único Criador de todas as coisas e naquele a quem Ele enviou no nome dEle. Lá em Atos 4:12 diz assim: porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual importa que sejamos salvos. Quem foi que deu o nome de Jesus? Não foi o homem? Ah, mas é tradução. Mas foi o homem que deu. E não é tradução. Não é tradução. Porque lá em Joel 2:32 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você só não acha o nome. Mas eu vou dizer o nome para você: Yahushua. É por esse nome que você será salvo. Mas você tem que crer naquele que enviou. Quando você crê no nome dele, você crê nele e naquele que o enviou. Que é Yahu. Yahu o enviou. Por isso que ele fala: o Pai é maior do que eu, o Pai me enviou. Eu faço a vontade de meu Pai. As palavras que vos tenho falado não é minha, é de meu Pai. Ele veio enviado e tem pessoas pensando que Jesus é Deus. Para, gente. Não se deixe influenciar mais com essa podridão, com esse lixo religioso. Esse lixo religioso, um dia ele me manteve aí. E eu vivi muito tempo comendo dessas palavras aí. Mas hoje a mesma palavra, ela é como se fosse uma salada orgânica. Mas vamos dar uma olhada no último texto. Então, a vida eterna consiste nisso. E olha só uma revelação. Apocalipse não é o livro da revelação? Então vamos lá em Apocalipse 2:17. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quando o povo de Arro estava no deserto, que ele envia Moisés, e ali o povo reclama: o que vem do céu? O maná. E aí depois Yahushua é questionado pelos fariseus ali em Jerusalém, sei lá, Cafarnaum, Galiléia, em alguma cidade que ele passou. E aí ele fala para eles: olha, Moisés nunca vos deu o pão do céu, senão o meu pai, né? Ele é o maná que desceu do céu. Aí diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a mim e a você. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conheceu, exceto aquele que o recebe. Aquele que recebeu essa pedrinha nos dias de hoje sabe qual é o nome que se encontra lá. O nome que se encontra lá, eu vou dizer para você, meu amado, é Yahushua. O maná que foi escondido de nós é Yahushua. E foi dado um pão já com bolor. Jesus é um pão que já está cheio de bolor e já contaminou a sua mente e o seu coração. Tem uma determinada passagem que Yahushua fala assim: a boca fala do que o coração está cheio. A sua boca, na verdade, o seu coração e o meu coração estava da maneira que o seu se encontra hoje. Meu coração um dia esteve cheio de Jesus e de Deus. Mas não porque eu queria, mas porque eu tinha aprendido assim.
Por isso ele diz, a boca fala do que o coração está cheio. E hoje a minha boca fala do que o coração está cheio. Yahushua. Esse é o verdadeiro nome do Criador. Esse é o verdadeiro nome do Salvador. E esse é aquele a quem esconderam de nós. Então, meus amados, não há tempo de brincar. A vida eterna consiste em conhecer ao Criador acima de todas as coisas como único e verdadeiro. E a seu filho Yahushua, aliás, como nosso único e suficiente Salvador. Então, não dá mais tempo de brincar. Eu espero que essa palavra traga luz. E eu espero que isso não seja tido por você como uma palavra de afronta. Todas as coisas que você vê nos meus vídeos em momento real. Não que o vídeo seja ao vivo, mas tudo acontece e da maneira que sai daqui vai para ir para o YouTube. Então vocês perdoem os erros, mas o que eu recebi, isso eu entrego. E eu espero que vocês, de bom coração, aceitem essa palavra. Deixe que outras pessoas tenham acesso a ela. E que essa palavra possa entrar no seu coração. E não é as minhas palavras, as palavras de Yahushua. As palavras de Yahweh. Porque Yahushua disse, as palavras que vos tenho dito não é minha, é de meu Pai. Que as palavras de Yahweh encontrem alento em seu coração e possam se enraizar a ponto de ramificar, a ponto de frutificar. Frutifiquem. Amem o seu próximo, veja que o teu Criador habita nele. Porque lá em João 14 diz, vou pegar só esse texto, só vou ler para a gente encerrar. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe a Judas, não Iscariote, de onde procede, Senhor, que está para ir? Aí ele diz, respondeu, né? Aí ele fala, eu virei para ele, eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então ele fez morada em mim e em você. Eu preciso te amar, você precisa me amar, e você precisa amar os seus vizinhos, e eu assim sucessivamente, porque nele está aquele a quem nós dizemos que adoramos. Nós só não vemos ele no nosso vizinho, porque ele é espírito. E é em espírito que nós devemos adorar. Então eu deixo esse vídeo para que vocês possam compartilhar e que Yahushua os abençoe. Ajudem a compartilhar, façam com que esse canal cresça. E eu deixo a paz de Yahushua e um beijo no coração de vocês.